E aí, minha gente, como é que vocês estão? Estamos aqui nesse agosto que é lilás, mas que também é da visibilidade lésbica, para poder dialogar um pouco sobre várias temáticas que nos afetam enquanto mulheres negras lésbicas. Essa é a primeira, né, de uma série de lives. A ideia é que a gente faça uma série de lives. A gente vai ter no decorrer desse mês live com lésbicas evangélicas, lésbicas gordas. A ideia é que a gente, lésbica na política, a ideia é que a gente possa dialogar sobre várias temáticas envolvendo a perspectiva da visibilidade lésbica. Apesar da gente ter esse mês, a gente ainda tem uma perspectiva também ainda muito violenta da invisibilidade das mulheres lésbicas, né? Então a gente precisa muito debater Bruna Bastos, uma amiga e irmã, que me inspira demais. Nossa, que desenho lindo atrás de você, meu Deus! Eu fico dizendo, minha tatuadora, olhe a minha buceta. Adoro! Como é que você tá, minha irmã? Me conte. É a logomarca da página, é uma folha. Nossa, que coisa, que folha linda, né? Inspiradoríssima, meu Deus. Como é que você tá, irmã, nessa quarentena? Eu tô bem, organizando a vida para retornar e agora as atividades. Então, a partir desse mês a gente já está ativo lá no Iabás, então lidando com toda a bagunça que o corona deixou, né? Nem fala, irmã. E eu acho que, enfim, várias bagunças, né? Eu acho que não só na perspectiva de, enfim, de morte que a gente está tendo, mas também nesse cenário louco, né? Tipo, sei lá, de economia, da perspectiva política, que a gente tá fudida, né? Muito fudida mesmo, assim. Sei lá, eu não consigo ter esperança, sabe? Sei lá, é um governo totalmente desgovernado, literalmente, né? Sem ministro da saúde, sem nada. A sensação que dá é que há muitas incertezas, assim, né? Muitas incertezas, cada vez mais incertezas, né? Fazer, parece que a gente se sente nesse momento de pandemia, que a gente está nessa obrigatoriedade desse isolamento social. Parece que a gente fica muito mais desesperado justamente por estar de mãos atadas, né? A esse sentimento das mãos atadas, porque a gente não pode fazer muita coisa, né? A gente faz o que está ao alcance, mas não é da mesma forma, né? Se não tivesse nesse momento de pandemia. Então, dá uma aflição maior, né? Eu acho, dá uma sensação de impotência, né? É muita sensação de impotência, assim, não poder estar na rua, não poder acompanhar determinadas pautas. Eu, por exemplo, sou uma mulher negra, sou uma mulher gorda, sou uma mulher com asma, então a gente sabe que a gente carrega várias vulnerabilidades no corpo, né? A gente acaba sendo grupo de risco. Então, enfim, tem uma mãe hipertensa que tem lúpus, então, assim, são várias as situações, né? Acho que esse ano tem sido um ano muito diverso pra gente, sei lá. A sensação que dá é, tipo assim, passou a folha, 2020, vamos direto pular em 2021, sabe? E tomara que seja de tranquilidade, minha irmã, porque, porra, planejei tantas coisas para esse ano, e enfim, né? Estamos aí nos planejamentos ainda, né? Ativo nesse sentido, assim, não romantizando o processo de forma alguma, mas eu acho que para mim foi um momento muito assim que eu tive uma oportunidade de parar e de perder o controle completamente das coisas. Isso também foi muito positivo. Eu saí uma outra pessoa dessa pandemia, sabe? Tipo assim, em vários outros sentidos. E que só saio porque aconteceu esse isolamento social, senão talvez eu não tivesse tido tempo nessa loucura, nessa correria que a gente estava e que as coisas precisam acontecer e a gente está sempre, né, nesse processo de sobrevivência e às vezes a gente não tem como parar. E assim, mesmo preocupada com as contas e como a vida desenrolaria nesse processo parada, a refletir, né, várias coisas. Então, eu acho que a pandemia trouxe uma parada assim muito interessante também, assim, em alguns sentidos. Eu acho nesse processo, assim, de tentar desacelerar um pouco. Eu quebrei meu pé no início do ano, né? Eu fiz santo recentemente, quebrei o pé. E eu tava começando uma agenda louca, tipo assim, com o pé ainda, com os pontos, né? Os pontos já tinham cicatrizado. E aí eu comecei a agenda de março, antes da pandemia, né? E aí eu tava enlouquecida, minha filha, indo para um lado para o outro, de muleta, né? Enfim, começou a inflamar novamente o local dos pontos. Não tava conseguindo fazer fisioterapia. Enfim, foi um rolê. Fui pro 8 de março de cadeira de rodas, um rolê louco, assim. E aí eu fico dizendo que é muito isso, assim, sabe?
talvez se não fosse a pandemia eu não teria desacelerado. Assim, eu ia seguir essa agenda enlouquecida, né, de não parar. A gente não para, e é muito louco isso, assim, né? O próprio candomblé tem essa essência, tipo assim, tem horas que a gente precisa parar, né? Tem que dar uns passos para trás para poder ganhar força, para poder, enfim, né? Que esses passos para trás sejam também uma guinada para a gente seguir para frente. Eu acho que é isso, assim, autocuidado, sabe? Eu acho que muita gente também, enfim, viveu um processo de muito catarse, assim, né? Gatilhos muito disparados, mas tentar também refletir sobre, enfim, né? A necessidade de uma terapia, a necessidade de, enfim, acompanhamentos diversos, entendendo a importância, assim, de estar entre as pessoas, sabe? Às vezes a gente tem uma sensação muito egoísta mesmo, né? Então, enfim, eu tenho sentido muita falta, assim, de estar entre as pessoas. Nossa, gente, isso é angustiante, mulher. Ai, gente, é um desespero. É muito Voltar louco, muito louco. por causa disso. É muito doido, muito doido. Mas, enfim, Bruna Bastos, eu botei uma parte da sua bibliografia maravilhosa, que eu sei que a senhora é um monte de coisa. A gente nunca é uma coisa só, a gente é coisa com uma porra. E é isso, né? A gente assume várias demandas, várias pautas, porque você não é só uma mulher negra, você não é só uma mulher negra lésbica, você não é só uma mulher periférica, você não é só uma tatuadora, mas esse acúmulo, né, dessas relações que você tem, dessa sua história, dessa sua trajetória, faz você ser a mulher foda que você é, e referência, e inspiradora pra caralho, enfim, me inspiro demais em você, minha irmã. Aprendo muito com você, e eu acho que essa primeira live, né, desse bonde de lives, né, de mulheres lésbicas que me inspiram, não podia ser diferente, né, enfim, minha primeira efetivamente tatuagem, né, e aí eu me senti muito assim, porque foi uma tatuagem feminista. Eu fiz uma primeira tatuagem que foi, enfim, não quero nem conversar sobre isso, já cobri, inclusive. Mas foi a minha primeira tatuagem que eu fiz, escolhi. Você pensou num desenho, enfim, você tem toda uma essência aqui. Não é só tatuar, né? É uma outra reflexão, é sobre entender o que é, né, essa tatuagem no seu corpo, toda essa relação. Então você é muito maravilhosa. E eu queria que você dissesse para as pessoas quem é Bruna, porque eu não consegui botar tudo aquilo no card, né, minha irmã? Então diga aí quem é Bruna Bastos para as pessoas. Boa noite para todo mundo, boa noite para você, maravilhosa. Primeiramente, agradecer, muito bom estar aqui com você fazendo essa troca hoje. Que o dia tenha sido muito bom para todas nós, na medida do possível. Então, às vezes a gente fica com essa dificuldade também de falar quem é, né? Porque é muito mais prático escrever, e ainda assim, quando a gente escreve, a gente se espanta. Porque a gente faz assim, meu Deus, eu realmente faço tudo isso, porque a gente, né? Acha que talvez não seja importante ou que não seja necessário. E essa obrigatoriedade de ser várias, né? E, ao mesmo tempo, essa capacidade também de ser múltipla, que é algo também positivo. Eu sou tatuadora, né? Sou moradora daqui de Fazenda Grande do Retiro, sou sapatona, sou negra e eu sou ativista, né? De um modo geral, a partir da minha arte. Eu gosto de tratar sobre a lesbianidade, sobre a negritude e pensar nessa nova recriação de um novo imaginário social também a partir da arte, né? Essa reconstrução estética e subjetiva nossa enquanto comunidade, a partir da tatuagem também, né? Que é uma simbologia tão maior do que esse esvaziamento colonial traz, né? Que, infelizmente, limita a estética, né? E esvazia todo o processo mesmo de potência que a tatuagem tem. Fora isso, eu sou idealizadora da Sapatona Entendida, que é essa logomarca linda que você disse aí atrás, que é uma página que trata sobre lesbianidades, né? Uma página voltada para mulheres lésbicas e bissexuais, e que vai trazer algumas trocas mesmo do que eu reflito, do que eu vivencio, ou do que eu dialogo com outras sapatonas. Não se pretende a nenhuma verdade absoluta, é apenas compartilhamento, e também para ajudar a gente a refletir esse corpo sapatão também de um outro lugar, né? Porque às vezes parece que ser sapatão é apenas se relacionar afetivo ou sexualmente com outra mulher, e a gente fica nesse resumo, né? Eu sou sapatona porque eu me relaciono com mulheres. E a gente não expande, né, essa definição do que é ser sapatona. E que pode ser múltipla também, porque é múltipla, né? Porque cada um vai ter uma definição múltipla, mas a importância também de demarcar essa identidade, para que a gente ainda acesse outros lugares, né? Eu sou estudante da UFBA de Humanidades, pesquisadora do Rasuras. Lá eu faço um trabalho sobre letramentos de sapatonas negras, e eu estudo o trabalho da poeta Formiga e esse imaginário social, e reconstrói o espaço mesmo para todos, não só para outras sapatonas, quando elas rasuram esses letramentos corporais
E quando elas trazem isso na escrita, né? Quando elas se afirmam desse lugar na escrita, né? Enquanto sapatonas, enquanto pretas, enquanto afrolatinas, enquanto periféricas, o quanto elas constroem esse referencial diferenciado, né? Que tanto enriquece as nossas discussões. É basicamente isso. Só tudo isso, só tudo isso. A gente é coisa pra caralho, né, minha irmã? Enfim, a gente acaba sendo muito multitarefa, assim. Eu acho que é muito louco, porque ao mesmo tempo que é extremamente adoecedor, porque é adoecedor, é muito foda, assim. Tem horas que eu fico dizendo assim, então, você é o quê, Laine? Eu sou mulher, negra, lésbica, gorda, mãe, sabe? Porra, é coisa pra de candomblé. Então, assim, parece que a gente entra numa fila de vulnerabilidade, né? Enfim, escolher essa vulnerabilidade pra, entendeu? E é foda, assim, porque a gente acaba tendo que se desdobrar também nas lutas, né? A gente é esse corpo diverso que precisa fazer luta diversa também, porque é isso, a gente sofre as violências diversas em razão desse corpo diverso que a gente carrega, né? Então, acho que é foda também, porque esse processo de estar em vários lugares também é fruto desse processo de, enfim, de adoecimento e de não tem opção, assim, a gente precisa fazer... Essa necessidade de criar espaços, né? É como você está falando, tipo assim, eu acabei falando sobre tudo e não falei sobre o Flash Day das Pretas, né? Que é um evento que a gente faz, que é um evento de afroempreendedoras negras, que é um dia de serviços rápidos, onde tem tatuagem, serviços, tem grafite, tem pintura, tem vários tipos de empreendimentos, né, negros, e que a gente precisou fazer acontecer justamente por sermos esses corpos dissidentes que não estavam nas feiras, até mesmo nas feiras livres, até mesmo nas feiras, né, consideradas feiras, né, antirracistas, até mesmo nos espaços, né, tidos como desconstruídos, não estão, né, não estamos lá, nós não somos convidadas. Ou quando somos, estamos em lugares onde nós teremos muito custo para estar ali. Então, acaba que não é uma oportunidade real, porque você paga para estar nos espaços. Então, a gente acaba tendo que fazer acontecer um espaço também para empreendedoras negras, né? Entendendo como é que é a nossa realidade financeira. Então, aí eu preciso e construo o Flash Day das Pretas, junto com outras mulheres negras maravilhosas. Construo também o Pretosas, que é uma coletiva de tatuadoras pretas nacional. E a gente fez o primeiro Pretosas Art Fest do ano passado, que foi um evento em São Paulo, nacional de tatuadoras negras. A gente não se vê, a gente não está lá. E essa representatividade enquanto sapatão vai ser uma coisa pior ainda, né? Porque vai ser no sentido de que quando você acessa, você não tem uma referência feminina, e quando você está lá, você acaba não sendo uma referência feminina, né? Porque como o meu estereótipo não é enquadrado em algo tido como feminino, ainda vira um degrau, né? Por exemplo, mas basta é tatuadora, ela é uma mulher. Mas ela é sapatona. Nossa, então tem um diferencial no processo, que é justamente a lesbofobia que esse corpo vai carregar, né? O tempo inteiro. Então a gente precisa construir os espaços, é uma questão de necessidade. A gente precisa ser tudo, né? Senão a gente não consegue fazer reverberar o trabalho mesmo. E o estúdio de tatuagem. O Iabás, sim, tá vendo aí? Então, aí eu abri contar. Eu sou sócia com Tayane do Iabás Tatuarte, que é um estúdio de afroarte, e fica localizado no Pelourinho, aqui em Salvador. E nós recebemos tatuadoras em geral, mas o foco é para tatuadoras negras, para quem queiram utilizar o espaço e tal, e também para colocar arte, para divulgar, para fazer troca, para estar lá também para acompanhar, inclusive. A gente agora está com uma aprendiz também, que é a Cipranta, a Jéssica. Ela acabou de entrar lá, vai estar com a gente para aprender mais e colar junto. E a Avatar, que é maquiadora e trabalha com sobrancelhas, também vai estar lá atendendo no Iabás, porque é isso, né? Ele é um estúdio de afroarte, então ele cabe outras formas de arte e de trabalhos estéticos. Nossa, arrasou demais, Lila, arrasou demais. Então, entrando nesse tema, né, que é um tema que é muito diverso, que eu acho lésbica, e é muito louco porque a gente sempre tem o mês de agosto com várias outras pautas, né? E aí é muito louco, porque o mês de agosto é da visibilidade lésbica, mas a sensação que dá é que muitas vezes há uma invisibilidade nessa pauta. Então a gente é engolida pelo Agosto Lilás, né? Que, enfim, a gente entende que é importante, inclusive para as mulheres lésbicas, né? Que é justamente o debate sobre a Lei Maria da Penha, sobre a conquista da Lei Maria da Penha, mas a gente vai ter também um outro debate, que é o Agosto da Igualdade, que a gente também entende que é importante, né? Mas aí várias outras pautas vão surgindo, e mais uma vez há um processo de muita invisibilidade. E ao mesmo
tempo, também dá uma sensação de que esse mês de agosto, estava falando isso com a Eline, né? Que esse mês de agosto é muito louco, porque normalmente o mês de agosto eu faço muito evento falando sobre Lei Maria da Penha. E aí descobriram que tem uma advogada sapatão. E aí agora só me chamam para fazer live nesse mês de agosto para falar sobre o que é essa advogada sapatão. Eu falei, menina, esse negócio tá babado, né, menina? Porque parece que a gente só existe em agosto, né? Então, assim, escolhe o mês de agosto para poder falar sobre isso. Então, ao mesmo tempo que é um mês que é importante para a gente dialogar sobre a visibilidade, há também uma tentativa de, tipo assim, só dialoga nesse mês, assim. Como é que você sente essa perspectiva da visibilidade, mas ao mesmo tempo dessa invisibilidade desse mês? Desses debates que são tão restritos, né? Antes mesmo até de pensar dessa visibilidade ou de não visibilidade, eu penso muito onde é que estão os corpos como os nossos, né? Porque eu ainda vejo pouquíssimo conteúdo sendo produzido, sabe? Pouquíssimo conteúdo, não necessariamente sendo produzido, mas sendo reverberado, né? Sendo compartilhado e sendo trabalhado, né? Eu não vejo isso. Eu vejo muito mais uma ascensão de lésbicas brancas, como sempre, né? Então, a gente pensar a questão da afroperspectiva, né? Até que nível o meu espelho está quebrado, que eu não consigo gostar de uma igual que está falando sobre a mesma temática que uma mulher branca está falando. Mas que é uma vivência muito mais próxima da minha, é um local de fala onde eu vou me encontrar em várias coisas, não em tudo, porque é isso, é referência, não é modelo único. A gente precisa entender que quanto mais pessoas falando, melhor, né? Não existe uma forma só de ser sapatona, não existe um referencial só de ser sapatona não feminina, não tem? Então, a gente precisa entender que estamos falando, quem quer escutar, acompanha. Mas o quanto você acompanha de uma imagem que não diz de você e que não te ajuda na sua subjetividade, porque você não se das lésbicas brancas. Eu tento me encaixar e, enquanto isso, eu me torno invisível para mim mesma. Porque eu me recordo, enquanto eu estava no movimento de lésbicas, né, enquanto uma mulher negra, né, é aquele momento para falar de racismo às lésbicas negras, mas no geral a gente não existe. E essa demanda não precisa ser tratada. Então é muito desse lugar, tipo assim, eu sou lésbica, mas eu não preciso tratar a minha raça. Saca? Somos lésbicas, somos mulheres. E a gente não vê essa demanda sendo tratada nem por nós mesmas, porque a gente também continua consumindo e sendo e buscando estereótipos brancos. E a gente não busca as nossas raízes, as nossas, né? A nossa história. A gente não busca quem a gente é. E a gente continua tentando se enquadrar lá, ao invés de buscar mesmo quem somos. Então, assim, primeiro pensar visibilidade é pensar visibilidade para quem? Visibilidade para que lésbica? O que é ser essa lésbica da visibilidade, né? Porque também o que surge a visibilidade? O que é ser lésbica, né? Acho que tem muita gente questionando o termo e eu acho uma discussão muito importante. Eu acho que a gente pode fazer essa discussão, sim, mas a gente também tem que ter cuidado para a busca das demandas, né? Porque eu acho que falar sobre sapatão, ainda para mim, é buscar, por exemplo, acesso à saúde de uma forma realmente integralizada, é buscar acesso a, por exemplo, não sofrer violência, né? Num momento comum social, né? Que a sociedade compreenda que o meu dinheiro vale tanto quanto o dinheiro de uma mulher hétero. Ou até menos, vale tanto do que o dinheiro de uma lésbica branca, né? Porque se eu e minha companheira fomos postas para fora de um bar, significa, né? Que é esse o processo racial que está imbricado na nossa sexualidade, né? Se fossem duas lésbicas brancas no Pelourinho, elas não seriam postas para fora porque são o estereótipo do turismo, de quem tem dinheiro, são mulheres brancas, então, né? São mulheres, é um corpo higienizado, então, assim, a gente não experiencia a humanidade. Então, que visibilidade é essa? A gente está falando de que corpos, né? E aí, quando a gente começa a falar também sobre esses corpos das lésbicas negras, é pensar que a gente está sempre fazendo acontecer. Eu estou na organização do lésbicas negras, precisam fazer acontecer um evento e fazer as suas pautas, né, serem escutadas e serem dialogadas desse lugar, desses corpos, né? Dos nossos corpos, a partir das nossas experiências, para que a gente faça esse reencontro com a gente mesma. Porque quando eu vejo uma outra sapatona falando sobre a experiência dela e que muitas vezes perpassa a minha, né, tem algo parecido, algo próximo, eu já me reencontro ali e começo a refletir como é que foi minha caminhada. Poxa, ela passou por isso, e aí, pô, como é que foi para mim? Como é que foi esse processo? E como é que você cura essas dores anteriores? Como é que você entende quem você é hoje, né? A visibilidade, para mim, ela deveria trabalhar mais com a diversidade, e ela não trabalha com a diversidade. E aí, o segundo ponto, que é o que você traz, é de lembrar que a gente é lésbica apenas na visibilidade.
E nesse ano político, pior ainda, né? Porque a gente começa a receber várias propostas e, assim, é um assédio muito grande de pessoas que não sabem o trabalho que a gente faz, de pessoas que não sabem o que é ser quem a gente é. E, para além de ser sapatona ou não, até o lance do respeito. Porque, enquanto coletiva Brejo, né? Que está em pausa, mas somos ativas ainda, né? Que é a coletiva Brejo, a coletiva de sapatonas pretas aqui de Salvador. A gente já recebeu várias propostas, por exemplo, de homenagem. Só que as homenagens vinham com propostas de pessoas que não sabiam nem o que a gente fazia, né? Então, tipo assim, até mesmo no lance de dizer assim, é uma coisa muito simples, muito simples, muito simples. E talvez eu esteja sendo exigente demais, mas eu me dou o direito porque eu sou esse corpo no mundo. Eu não deixo de ser sapatona em nenhum momento. Então, eu quero que reconheçam o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, era a coletiva Brejo. Muito dialogado, isso era muito discutido. E era uma coisa que as pessoas sempre guardavam e lembravam. E esses convites sempre chegavam com o coletivo Brejo. E aí, no mínimo, eu já olhava assim e fazia assim, meu Deus, essa pessoa não sabe nem o que é. Não sabe por que está homenageando. Está homenageando a gente por a gente ser sapatona. Por eu ser sapatona, eu não preciso ser homenageada. Eu não preciso ser homenageada. Só porque eu sou sapatona? Não, eu não quero essa homenagem. Eu tenho uma relevância social, eu tenho um trabalho, eu tenho sabe? Eu não quero ser usada como token. E eu não acho que ninguém deva negar, mas isso é uma postura minha, pessoal, né? Uma postura nossa enquanto coletiva, uma postura da maioria das pessoas com quem eu me relaciono ultimamente, que são pessoas que entendem a importância desse ativismo, né? Para além da estética, para além do estar visível, né? Ah, porque fulano de tal tá ganhando muito mais do que você, sabe? Isso é ilusão. Então, assim, para mim tem várias problemáticas na visibilidade lésbica e eu concordo plenamente com as duas que você trouxe. E, principalmente nesse ano de eleição, eu acho que as pessoas deveriam repensar quais são as propostas que elas topam. E porque eu estou aqui, porque eu confio em você, eu confio no seu trabalho, eu acredito na sua campanha, senão eu não estaria aqui. Então, é importante ressaltar isso, sim, porque a gente precisa estar com pessoas que a gente confia, né? Que a gente sabe que está trabalhando, que sabe que a gente está fazendo, que acompanha e está junto com o movimento, né? Que não aparece só para tirar uma foto e ir embora, ou para entregar uma homenagem porque você é sapatão. A velha política, assim, sabe? Enfim, eu falo muito isso, assim, que eu acho que é foda porque tem uma galera. Eu falo muito, tava dando um curso sobre advocacia feminista, né? E aí eu fico muito puta, porque agora tem uma galera que se diz feminista, mas cobra tabela de OAB para acompanhar a mulher vítima de violência. A mulher tá lá, ensanguentada, sofrendo violência, e ela diz assim, então, querida, eu lhe acompanho, eu sou feminista das redes, mas eu vou lhe cobrar tanto que a OAB me manda cobrar tanto, sacou? Então eu falo, velho, isso não é feminismo. Isso não é advocacia feminista. Isso aí é qualquer outra coisa. É nicho de mercado. Vocês estão vendo isso como possibilidade de ganhar visibilidade, de ganhar like nos posts das redes sociais, sabe? E aí eu fico muito puta com isso, porque eu acho que é muito da velha política, sabe? É aquele cara branco, né, cis, hétero, né, enfim, cristão ou não cristão, mas enfim, né? Que pega todas as pautas, acumula todas as pautas, diz isso que vai dar conta de tudo. E aí ele vai fazer uma homenagem para mulher lésbica, ele não sabe o que é ser mulher lésbica, mas a assessoria diz a ele, olha, fulana é lésbica e é importante, porque fulana tem não sei quantos seguidores, então tem que trazer fulano e fazer uma homenagem. Fulana, olha, trabalha com mulheres, então tem que chamar fulano. E é foda isso, assim, porque eu participei de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Dia da Visibilidade Lésbica do ano passado. E aí foi muito louco, porque eu fiquei muito assustada, assim. Primeiro que, enfim, tem uma parlamentar que não era assumida, agora está muito mais assumida, né? Enfim, fico muito feliz com isso, acho ótimo. Não vou aqui falar o nome dela para, né? Depois não tá dizendo que eu estou falando por ela, não posso falar por ela. Quem se assume é ela, quem sai do armário é ela, né? Ela pode por ela mesma. Mas foi muito foda, assim, porque foi uma mesa com um monte de parlamentar e quem construiu o evento foram os assessores, que são da pauta LGBT, sabe? E aí eu ouvi uma deputada, que não é lésbica, né? Que é super hétero, todo mundo sabe que ela é super hétero. E aí pega o microfone e diz, eu sei o que é ser uma mulher lésbica. Eu peguei, logo depois era a minha fala, eu falei, então, irmã, repare, eu acho massa, assim, que você tenha empatia, que você tenha solidariedade à pauta, que você entenda que é importante o seu papel na política. Você, enquanto uma mulher que está na política, precisa defender essas pautas, porque a gente tem uma grande maioria de mulheres lésbicas que não consegue ter acesso à saúde,
façam pesquisa para poder a gente saber quantas de nós morrem, quantas de nós é estuprada, sofre estupro corretivo. É muito difícil saber sobre isso. E aí eu falo isso, eu falo, então, que massa que você faz isso. Mas repare, nega, só quem sabe o que é ser sapatão sou eu. E as mulheres lésbicas. Então, assim, não dá para falar. E eu tô falando isso numa condição, eu não gosto de falar essa palavra privilégio, né? Mulher preta não tem privilégio. Mas, enfim, tendo um acesso diferenciado, sabe, Bruna? Porque eu me assumi sapatão, eu saí do armário, enfim, você acompanhou, né? Parte disso. Enfim, todo mundo sabia que era sapatão, menos eu, né? Mas, enfim. Quando eu saio do armário, né? Enfim, me assumo e falo que eu sou sapatão publicamente, é um momento que eu já estou muito livre na minha vida, sabe? Eu não dependia financeiramente de minha mãe, né? Eu não morava com minha mãe. Então, eu fui na casa de minha mãe e disse a ela, então, eu sou sapatão. Estou me relacionando com a pessoa, quero muito que você participe disso, estou feliz, estou bem, né? Então, estou te dizendo porque em algum momento vai acontecer de você me ver, de você ver uma foto, e eu não quero que você saiba por terceiros, eu quero que você saiba por mim. Falei para ela, falei para meu pai, falei para minha tia, que são as pessoas que me importam, que eu quero falar. Falei para os três, depois eu falei assim, ó, agora toca fogo no parquinho. Mas foi diferente para mim, sabe? Foi muito diferente que eu pago minhas contas, entendeu, irmã? Tipo assim, eu fui na casa da minha mãe e falei isso e voltei pra minha casa. Então, assim, eu não fui de casa. Exatamente. Porque a academia é extremamente homofóbica. Exatamente, né? Entendeu? É muito diferente, velho. É uma condição de muita diferença, sabe? Então, eu ainda falo desse lugar, e aí eu falo, gente, eu não tenho dimensão como é se assumir, por exemplo, adolescente. Sacou? Eu não tenho dimensão disso. Eu não sei o quanto isso é violento, porque eu não passei por isso. Mas eu acho que a gente precisa muito debater sobre isso, e a gente precisa ouvir quem tem para falar, sacou? Não dá para falar isso, porque eu não tenho muito para falar sobre isso. E parece que quando a gente chega nesse nível aqui de abrir a boca e falar, as pessoas acham que o caminho foi muito bonito. Porque, não, mas fulano é sapatona, então se fulano é sapatona e ela tá muito bem resolvida, se você sabe que você é sapatona, o que que te impede? Como se o mundo não tivesse violentando a gente todos os dias, dizendo que aquilo é errado e nos mostrando referências heteronormativas, né, o tempo inteiro, né? E trabalhando toda a sua socialização para um lugar que empurra a sua relação para esse local da heteronormatividade também, né? Da busca desse enquadramento. Então, assim, é o tempo inteiro você lutando contra a maré. E aí, quando você fala sobre isso, aí você cai na outra armadilha, né? Que a pessoa fala, ah, mas se é tão difícil, se é tão ruim, se é tão pesado, por que ser sapatona? Tipo assim, mas não deveria ser. Não deveria ser difícil, não deveria ser ruim, não deveria ser pesado, deveria ser normal, deveria ser natural. Porque o que eu faço da minha vida não interfere em nada na vida das outras pessoas. E é uma coisa tão simples e a gente precisa falar sempre sobre isso, né? Aliás, interfere, né? Interfere diretamente porque eu influencio outras pessoas na existência naturalmente, né? Eu lembro que quando eu entendo que eu gosto de mulheres foi porque eu conheci a sapatona do bairro. Então, tipo, eu sabia que ela era sapatona, sabe? Quando você olha para o estereótipo do caminhão, né? Que é o primeiro que você sabe que é sapatona. Não importa se tem alguém do lado ou não, você sabe, né? Você tá ali, tipo, não, sapatona, acabou. Por mais que a pessoa diga que não é, se for caminhão, você sabe que é. Então, tipo, qual é a minha primeira representatividade também, né? É a partir desse desejo, desse afeto, dessa... Se talvez eu não tivesse encontrado aquele corpo dissidente, eu não saberia que era dissidente. Talvez eu demorasse muito mais para entender o que era esse desejo por mulheres. Porque ali eu vi uma possibilidade. Ela estava rasurando tudo, andando pela Fazenda Grande de short, folgado, sacou? E toda de preto, bem adolescentes. Então, ela estava rasurando tudo, né? E aquilo ali é o problema, né? É dali que vem a lesbofobia, né? O seu corpo transitando no mundo está rasurando todo um sistema que eu falava muito com a Ana, né, no início da relação sobre isso, né? Andar de mãos dadas é marchar todos os dias. Porque você se sente marchando para o enfrentamento do que deveria ser apenas transitar na rua para ir no mercado comprar um ovo. Exatamente. Deveria ser você sair para pegar um ônibus, mas você se sente marchando para o enfrentamento de uma sociedade que é extremamente lesbofóbica. Porque você realmente marcha, não é coisa da nossa cabeça. Você sente o ódio das pessoas, né? As pessoas expressam isso. Você passa por diversas situações de violência. É como você pôde me acompanhar em uma delas. Você lembra?
daquela situação toda, do cara que tirou fotos e tal, e que depois ainda quis me acusar de ter roubado o celular dele. Então, para você ver como o racismo opera nos nossos corpos, né? Se fosse uma lésbica branca ali na praia, não teria chegado nem àquele nível, nada daquilo teria acontecido, não teria ido para a delegacia, a assistência policial teria sido de um outro lugar. Então, assim, a gente precisa entender em que momento o corpo negro, para além da sexualidade, carrega a humanização, porque eu ainda não consigo alcançar isso, sabe? No dia a dia, assim, independente de ter ou não uma mulher do meu lado. Porque ser sapatona, quando a gente tem um estereótipo, né, um letramento corporal diferenciado, ele chega antes. Quando você está falando sobre pesquisa, né, a gente precisa se pesquisar para saber o que acontece com a gente. Mas até dentro do processo de pesquisa, você vê que são as mulheres brancas que conseguem publicar mais. Porque elas conseguem fazer o enfrentamento dentro dos grupos de pesquisa, elas conseguem fazer o enfrentamento com o professor, elas conseguem, sabe, conseguir fazer esse processo. Para a gente é muito mais complicado. Eu, graças a Deus, estou no grupo de pesquisa maravilhoso, que é o Rasuras, com a Ana Lúcia Silva Souza, maravilhosa, e que me dá essa liberdade, mas é muito difícil também você encontrar um espaço na academia que te dê esse local de fala, porque não é pauta, não é importante. Eles acham que é uma coisa que só toca lésbicas. Então, se só toca lésbicas, isso não muda a sociedade. Mas quando toca lésbicas, toca mulheres. E quando toca mulheres, está falando de autonomia. Exatamente. Se o sistema é heteronormativo, a gente precisa de algo para contrapor. E por que a gente não pensa nesse processo de autonomia das mulheres? Né? Principalmente a partir desse lugar de não criar mulheres para a heteronormatividade. Né? E a lesbianidade é essa rasura, então eles não querem, as violências vão chegando e a gente fica nessa de criar espaço e se defender o tempo inteiro, né? Sim, a gente tocou num ponto que eu acho que é muito importante, assim, é falar sobre... É foda porque existe uma tentativa de controle, mais ainda, né, de controle dos corpos. A gente sofre um processo de muito controle dos corpos enquanto mulher lésbica, enquanto mulher, né, mas enquanto mulher lésbica também. É muito foda, assim. Eu acho que a gente pode passar horas aqui falando sobre o nível de assédio que a gente sofre, sobre beija aí pra ver, vocês são irmãs, como é que vocês transam? Enfim, são as diversas formas. Quem é ativa, quem é passiva. Sabe? Nossa, gente, isso é cansativo, isso é desgastante. E esse processo da estereotipização, né? Porque alguém precisa saber como controlar esse corpo, né? E é foda, eles não conseguem entender que a gente já fugiu do padrão que é determinado. E se a gente fugiu do padrão, que se foda todos os outros padrões. O foda é como você fala, existe uma naturalização das mulheres brancas, né? Porque as mulheres brancas, elas têm um processo de... A gente não está questionando, tem controle de corpos, sim, mas existe um processo que é diferenciado, né? A gente vai ter um processo de fetichização das mulheres lésbicas brancas, vai ter um processo de aceitação, vai ter um processo... E aí eu falo enquanto mulher gorda, né? Existe um padrão de mulheres lésbicas, né? Que, enfim, precisa seguir aquele padrão, né? Que está nos sites pornôs, enfim, para poder satisfazer macho, né? E aí, enfim, a gente vai fazer um debate extenso sobre isso, mas eu acho que existe também um outro debate, que é essa perspectiva da padronização desses corpos, assim. A gente não pode se vestir de tal forma, a gente não pode externar, enfim, né? A nossa forma de ser da forma que seja contrária a essa perspectiva. Eu gosto de dizer que eles tentam controlar a gente o tempo todo. Então, você pode ser viado, mas não pode ser afeminado. Você pode ser sapatão, mas não pode ser caminhoneira. Então, sempre há uma tentativa de dizer assim, então, ó, repare, eu tô até aceitando que você seja diferente, mas tudo tem limite. Então, você precisa, né, seguir essa norma aqui. Então, é muito fodido esse processo, né? E aí eu queria muito ouvir de você, assim, como esse processo de controle, ele age, né, de forma diferente. Acho que age, sem sombra de dúvidas, para todas as mulheres, né, que, enfim, são lésbicas e que são caminhoneiras, mas especialmente as mulheres negras. Eu acho que há uma perspectiva de ainda mais vulnerabilidade. É o que a gente falava no início, de nos controlar de uma forma ainda mais brutal, né? E aí a gente vai trazer vários casos, né? Luana Barbosa, que foi brutalmente, né, assassinada nesse processo, porque é isso, é um corpo que é totalmente dito dissidente, né? Ela não é só sapatão, mas ela é um sapatão que está fora do que eu quero controlar, que é performar a feminilidade. Então, assim, como assim? Você é mulher mesmo? Então, né? Então, há um questionamento sobre isso. Ou a tentativa de dizer, então, acho que você é homem trans. Será que você é sapatão ou você é homem trans?
Eu fico muito puta com isso, né? Muito violento. E aí eu queria ouvir um pouco de você sobre essa perspectiva. O processo de Luana Barbosa, né, quando a gente está falando desse corpo, é justamente pensar que se nós, mulheres negras, já somos tidas como agressivas, os homens negros são colocados em outro lugar. E enquanto lésbicas negras que não são femininas, eles tentam equiparar a gente para o local do homem, né? Que é aquele rolê de que você quer ser homem, então você vai ser tratada enquanto homem. Então, é estar com o corpo exposto no processo de violência, onde você talvez não tenha nem tempo de dizer que é mulher numa abordagem, né? Como eu já fui abordada algumas vezes. E quando eu penso em outras lésbicas, elas não foram abordadas. Eu conheço várias lésbicas que ficam tranquilas. Não que a polícia seja positiva com mulheres negras, porque isso independe o estereótipo. Independe. A polícia sabe qual corpo ela vai violentar, independente se a lésbica é feminina ou não. Mas há um diferencial, principalmente à noite, quando você está em espaços que tem majoritariamente homens, que é o que acontece, por exemplo, no retorno da minha universidade, que eu estudo na Undina e moro em Fazenda Grande do Retiro. Então, eu preciso caminhar um pedaço muito longo. Então, assim, nesse processo de máscara, tem locais aqui que eu não caminho com máscara. Se estiver chovendo, casaco, gorro, máscara, é algo que eu não vou utilizar, sabe? Porque é um processo realmente de cuidado. Porque, infelizmente, como a gente trata no título, né? O nosso corpo, ele carrega um letramento social, né? Antes de eu abrir a boca, existe um estereótipo que as pessoas têm construído do que é o meu corpo, né? Eu sou uma lésbica não feminina, de uma cara de poucos amigos, que é resultado desse processo de socialização, porque quando você vai abrindo mão da feminilidade, você vai se empurrar o mesmo acesso, inclusive, né? Às suas amigas, a outras mulheres. Outras lésbicas não te olham do mesmo lugar, né? Eu gosto muito de pontuar a relação com crianças, né? Que muda completamente. A minha relação com crianças mudou completamente dentro desse processo. Então, como é que a gente dialoga para onde a gente é empurrada dentro desse processo de ser ou não ser feminina, e que é problemático também, porque se a gente for pensar a feminilidade, a gente vai pensar que a feminilidade ela é algo plural. Então, assim, eu me considero extremamente feminina. Eu só não curto um estereótipo de roupa que é tido como feminino, mas eu me considero extremamente feminina. Então, é a minha feminilidade sendo exercida, é a minha forma de ser sapatona. E aí cai também nesse processo de invisibilidade, né? Porque, assim, nós mulheres temos que ter o corpo tão higienizados, e enquanto mulheres negras, 2 vezes mais higienizados, né? Quando a gente está falando de depilação, quando a gente está falando de até quebrar esses tabus, não é uma coisa que parte só da gente. E é esse o diferencial quando a gente está falando de uma discussão branca e de uma discussão negra, né? Enquanto as mulheres brancas, elas estão aí, quebram estereótipos. Não, vamos parar. A gente ainda está lutando ainda para não ser taxada de mulheres sujas, né? A gente ainda está lutando ainda para estar confortável com os nossos próprios corpos também, porque fomos rechaçadas durante muito tempo, então a gente ainda precisa entender como é que esse corpo funciona para a gente mesmo. Então, assim, é muito complicado quando a gente vem tratar sobre o estereótipo por causa disso. E não é apenas uma performance, né? Acaba que há um processo identitário mesmo construído, não que sapatona seja uma identidade, mas quem é a sapatona, né? As mulheres brancas são lésbicas, são andróginas, a sapatona é a preta da periferia, é a que não é feminina, né? Porque a outra até pode ser salva, né? A minha vizinhança inteira dialoga com a minha companheira, mas não dialoga comigo. Tem uma dificuldade de dialogar comigo. Então, aí você pensa, por quê, né? Que eu sou o corpo que para eles vai assediar a esposa, ou a irmã, ou o marido, ou até mesmo quando chegam, né, a dialogar, é muito desse lugar, né? De um corpo masculino, né? E que é algo que eu não vou corrigir, porque eu me sinto muitas vezes num local de conforto, porque ao menos é um afastamento, sabe, da deslegitimação da sexualidade, né? É esse não lugar que a gente experiencia, que para mim acaba sendo até muito mais positivo do que talvez se eu fosse colocada num outro lugar, entende? Que para mim não seria nem um pouco confortável. E que me permite transitar no bairro de um outro lugar também, né? Onde o meu corpo não vai ser assediado como as mulheres que são femininas são assediadas. Então, isso também é um diferencial. A gente precisa tratar sobre isso, né? Eu consigo ir num bar, comprar uma cerveja, voltar para casa, eu consigo... Não que a violência e o assédio não vá acontecer, porque acontece, os caras mexem,
e tal. Mas o que mais me espanta ultimamente aconteceu em 2 mesas onde eu estava e a pessoa que estava na mesa comigo fez assim, não, Bastos não é sapatona. Bastos não se descobriu. E assim, para mim isso foi muito violento, porque a gente se sente... Eu me sinto muito em extinção. Então, assim, a página Sapatona Entendida, ela surge muito por isso. Que eu fico assim, gente, será que não tem ninguém falando sobre ser sapatona? Tipo assim, não que não tenha, mas é tão pouco. Tipo assim, ainda é tão pouco você encontrar alguém que esteja falando sobre ser sapatona. E não que seja uma regra, mas eu sei que tem outras iguais a mim. E eu sei, né, que eu preciso também entender como lidar com esse corpo, né? Porque eu sei que as violências diversas também vão me causar vários processos. E até quando me empurram para esse local de masculinidade, se eu permito, eu sapatona, não estou tratando sobre homens trans. Se eu permito, eu acabo muitas vezes, como eu vejo muitas meninas, negando a minha própria sexualidade. E aí você vira aquela sapatona que não pode ser tocada, saca? Porque você mesmo na sua cabeça também reforça essa barreira, esse estereótipo de que você está se diminuindo, de que você é menos sapatona, ou de que você não, porque você... E aí você também... A questão do sentimento, né? Tipo assim, sapatona não pode ser sentimental, não pode sofrer, não pode chorar, não pode... Você é a parte séria da relação, você é a parte que controla tudo, você é a parte que... Sabe? Então, tipo, há essa carga em cima desse estereótipo do que é ser o sapatão caminhão, entende? E se você não corresponde a esse estereótipo, há um local de solidão. Você não é um corpo querido, né? Você não é um corpo que as pessoas vão querer nem caminhar. Não estou falando nem sobre relações afetivas sexuais. Até sobre amizades mesmo, sobre um corpo que você se orgulha a caminhar do lado. Porque para você andar com uma sapatona, você precisa se orgulhar a caminhar do lado, né? Mesmo que você seja outra sapatona. Porque eu já tive várias sapatonas que não quiseram interagir, estar em espaços comigo, porque não gostam do estereótipo, né? Porque acham que é desnecessário, ser sapatona para quê? Para quê? A sapatona para quê ser desse jeito? Ou, sabe? Então, como é que a gente dialoga sobre isso, sobre essa solidão, que não é só afetivo sexual? E que quando acontece esse interesse afetivo sexual, ele também vem carregado de vários estereótipos, né? Então, assim, essas relações, eu me sinto um vibrador humano, né? Então, assim, como é que a gente também fala sobre esses estereótipos que a gente precisa cumprir e que chega um momento que você se encontra no automático, se não tomar cuidado. Ai, mulher maravilhosa. Nossa, é muito isso, assim, é muito foda, né? Porque você acaba se tornando o macho abusivo, né? Tipo assim, a ideia de que você é o macho assediador, porque você é um sapatão que não performa a feminilidade que esperam, né? Então você vai ser o cara, né, que vai assediar a fulana, que vai assediar. E é muito fodido isso, assim. E aí eu fico pensando muito, assim, eu tenho uma filha que não performa a feminilidade, você conhece Débora, né? E Débora é uma criança extremamente livre. Eu acho que a gente sempre criou muito Débora para ser livre, né? E eu acho que é muito foda. Quem é que determina o que é feminilidade? Quem é que determina o que é roupa de menino e roupa de menina, sabe? Me faz muito pensar sobre isso, assim, porque Débora passou várias violências nas escolas, né? Em que ela passou. Então, assim, desde muito nova, ela sempre conviveu com diversidade e a gente sempre dialogou com ela sobre diversidade, sobre amores diversos, sobre afetos diversos. Então, assim, Débora sempre entendeu muito sobre essa perspectiva, né? Que existia amor de diversas formas. Então, eu gosto de dizer que quando a primeira pessoa, né, que eu conto sobre estar num relacionamento é Débora. Débora tinha 5 anos na época, e aí a gente tinha um ritual de conversa, né? Então, a gente ia pro banho e aí passava horas sentada no box, né, conversando na água. E eu falo, então, mamãe tá gostando que ele vem da minha campanha, já tava lá em casa. E a gente, enfim, né, tendo esse cuidado para não também, tipo assim, passar por cima, né, para que ela não, tipo assim, de repente visse e descobrisse. Aí eu tive uma conversa e tal. E é muito louco, assim, porque na hora ela é capricorniana, né? Então ela, na hora, balança a cabeça, assim, bem idosa, né? Bem entendendo tudo. E aí depois ela bota no mundo, assim. Ela conta pra minha mãe, né? Minha mãe já sabia, mas aí ela conta quem é a pessoa. Ela conta pro pai. E ela sai contando em todos os lugares que ela vai. Ela diz, então, minha mãe tá apaixonada por uma menina e tá namorando com ela. E aí, tipo assim, ela entendeu isso de uma forma muito natural, sabe? Eu acho que isso é o mais foda, assim. E eu sempre reforcei muito isso nela, assim. Roupa é o que você quiser vestir.
Você não é obrigada. Se você quiser usar vestido, você vai usar vestido. Se você quiser usar bermuda, você vai usar bermuda. Então, eu acho que a gente precisa muito também, eu acho que isso perpassa por uma perspectiva patriarcal, né? De determinar o que são as coisas ditas para meninos e ditas para meninos, né? Débora teve uma escola que ela entrou, ela tinha, sei lá, acho que 3 anos, e ela sempre gostou muito de Darth Vader, né? E aí ela vai com o boneco do Darth Vader. E aí, nossa, ela chega na sala, é um menino gritando. Isso não é brinquedo de menina? Como assim você é menina? E ela não gosta de usar brinco, então, assim, tem gente que confunde, acha que é menino, enfim. E aí é um rolê muito foda, assim, porque aí você vai pra reunião de pais, é um processo que é muito doloroso nesse sentido, sabe? E é por conta dessa perspectiva, né? Fale. E desgastante, não, só falei desgastante. É muito desgastante, assim, e é adoecedor, assim. Débora teve uma situação que eu fiquei muito fodida, assim, passei anos chorando, de uma situação que ela estudava numa escola que ela tinha 2 anos na época, e ela sempre gostou muito de super-heróis, né? Então, na cabeça dela, ela sempre gostou muito de super-heróis. Ela tinha bonecas, tem bonecas ainda, enfim, brinca com quase nenhuma, mas ela sempre gostou muito de super-herói. E aí ela tinha uma vasilha da lancheira que era de um super-herói, acho que era do Homem-Aranha. E aí ela vai sentar na hora de lanchar, e aí quando ela vai sentar na hora de lanchar, uma menina, né? Porque ela, enfim, ela também não era aceita pelos meninos e não era aceita pelas meninas, né? Tinha esse não lugar, né? E aí ela vai sentar com as meninas, a professora bota ela para sentar com as meninas, quando ela chega, uma menina de 2 anos fala: você não pode sentar aqui porque você não tem vasilhinha das princesas. E aí é muito fodido, assim. É muito fodido, porque, tipo assim, a gente tá falando que é uma criança de 2 anos excluindo outra criança de 2 anos. E aí é muito fodido porque ela não sabe o que é isso, sabe? Ela não sabe. É foda porque, sim. E aí no caminho é muito violento, sabe? Em vários momentos, por exemplo, ela só obrigou a usar vestido para ir para festa, porque as colegas estavam usando vestido, sacou? Porque diziam que o normal das meninas era usar vestido, sabe? Então acho que tem um processo que é muito doloroso nesse caminho, sabe? Então acho que, enfim, depois ela se encontrou com uma amiga, né? Ela se encontrou na capoeira, e essa amiga também era muito parecida com ela, então assim, ela meio que se encantou com essa amiga, então que bom que ela caminhou, mas é muito foda, assim, porque é isso, Luísa tá aqui falando. Existe um processo de solidão, sabe? De muita solidão nesse caminho. E eu acho que a família é fundamental nisso, sabe? Eu acho que a gente precisa muito dialogar mais sobre isso, assim. Eu tenho tentado muito tentar entender sobre esse processo, mas para além disso, é tentar mostrar para as pessoas o quão isso é violento e o quanto isso adoece, o quanto isso martiriza, sabe? O quanto isso determina lugares e esses lugares vão ser extremamente violentos para essas pessoas, sabe? Eu acho que as mulheres já sofrem com várias perspectivas de padronização. Eu acho que essa perspectiva também é ainda muito mais violenta, assim, né? Eu acho que a gente vem de caminhos, né, nesse processo, assim, de adoecimento. E eu acho que esse controle da nossa forma de externar, enfim, que isso não externa a nossa sexualidade, mas a nossa forma de ser, enfim, muitas vezes faz com que as pessoas entendam que tipo de padrão a gente é, e aí, enfim, fazer com que as pessoas entendam que não existe padrão, porra. A gente é sapatão, a gente é fora do padrão. Como assim querem botar a gente dentro de uma caixa de novo? A gente já rompeu o armário, já rompeu tudo. E aí querem voltar a colocar a gente, enfim, numa caixa, sabe? Então, acho que, sei lá, desabafa, assim. Então, É uma subjetividade sendo podada, né? Porque vai construir toda uma identidade onde ela acha que não é correto estar confortável. Porque nada mais é do que estar confortável. Estou com uma roupa que me deixa confortável e que eu posso transitar e que eu posso correr. Porque as coisas que são feitas para as meninas estão também nesse caminho da limitação. É o vestido que você não pode levantar a perna, é o sapato que é mais apertado e você não pode correr, não pode brincar, é a roupa que não pode sujar, né? Não pode bater, não pode apanhar, não pode, não pode. Então, é uma socialização de limitações, né? E o quanto ela é violenta para as mulheres, mas o quanto ela acaba sendo muito mais violenta para as mulheres lésbicas que não são femininas, ou para outras pessoas também que não correspondam a esses estereótipos, né? Criados, né? Identitários. E como esse processo de solidão, ele transpassa a vida inteira, e assim, é o que eu falo quando as pessoas falam sobre a aceitação, né? Tipo assim, quando você se entende uma mulher lésbica e você decide externar isso, você está fazendo um pacto de solidão, né? É um pacto de autossuficiência, entende? Porque, assim, eu não tenho uma família que vai nem aconselhar o meu processo com a minha relação, porque até esse aconselhamento vai vir de um local distorcido, porque eles não compreendem o meu corpo do local onde o meu corpo é.
Porque o meu estereótipo vem antes. O meu corpo, ele traz um letramento. Antes de eu abrir a boca e dizer eu sou Bruna Bastos, as pessoas já vão olhar e vão dizer essa sapatona é provavelmente violenta, é pegadora, é tatuada, é drogada, então é marginal, não presta. Antes de eu abrir a boca, antes de eu chegar e dizer assim, prazer, meu nome é Bastos, a pessoa já tem um estereótipo que foi construído pela minha imagem. Então, assim, de que lugar chega o que eu falo, né? De que lugar chega o meu corpo? Meu corpo, ele vai falar várias outras coisas antes de eu falar. Então, assim, esse processo de solidão é transpassado. É eu estar numa reunião familiar, como eu já estive, né, no chá de fralda de minha prima, e minha outra prima, que era minha melhor amiga, não querer ficar do meu lado, porque tinham outros rapazes na festa, ela está solteira e não queria que os caras achassem que ela era sapatona. Então, tipo, é você entender que você faz um pacto que não deveria ser feito, infelizmente, e assim, a minha subjetividade e tudo isso meu melhora quando eu começo a trabalhar a coletividade, que são esses espaços como a Brejo, espaços de ativismo, mas assim, não é todo mundo que consegue acessar. Eu vou ter também um acesso diferenciado, porque por mais que eu não tenha uma graduação, a minha mãe teve uma graduação, mesmo que tenha terminado agora, ela teve uma graduação, e isso faz também com que ela me coloque, não sabe? Mas tem muitos corpos iguais aos meus aqui na Fazenda Grande do Retiro que não têm acesso a tudo isso, sabe? A toda essa discussão, a todo esse processo. E são corpos cancelados como os meus, como o meu. Mesmo que eu esteja acessando a política, mesmo que eu esteja acessando a discussão, e mesmo que eu tenha essa fala higienizada, entendeu? Enquadrada no que as pessoas esperam do que é um ativista, mesmo assim, antes de eu abrir a boca, o meu que não, eu não sou outra pessoa diferente de todo mundo. A minha relação familiar ainda tem vários problemas, né? Esse processo de solidão acontece e serão. Porque, por exemplo, se eu faço uma queixa da minha companheira, eu sou, né, escrota, machista, violenta, como a gente falou. Mas dentro das relações heterossexuais, até mesmo nos processos de violência, as mulheres são chamadas a ficarem com os maridos, a modificarem, a perdoarem. Eu não estou dizendo que é correto, nem que isso deve acontecer. Nunca, isso não deve acontecer em situação alguma. Mas até na briga sobre a violência. Primeiro, porque o orgulho vai estar machucado, a subjetividade já foi construída de uma forma completamente. É um fato. Ainda mais tratando de duas mulheres negras. Então, não será escutada. Então, não, e aquilo não será validado. Por mais que ela seja escutada, o letramento corporal que carrega antes não vai validar o que ela está falando. Entendeu? Então, assim, como é que a gente fala sobre essa solidão que é da vida inteira? É dentro das amizades, é dentro das relações, é dentro dos processos familiares. Porque tem lugar que você cabe, tem lugar que você não cabe. Tem reunião de família que você cabe. E não é porque te dizem para não ir, é porque você sabe que não vai ser confortável para você. Então, é a obrigatoriedade da solitude, né? Da solidão, dos processos que fazem falta. Porque, principalmente, a gente, enquanto comunidade negra, a gente busca em comunidade, nos fortalecer. Mas aonde estão as sapatonas, por exemplo, dentro do movimento negro, que não são femininas e que são assumidas e que são bem recebidas? Aonde estão as não femininas? Onde elas estão? Porque ou você está dentro de um meio termo aceitável e não fala sobre sua sexualidade, ou você, né, não fala sobre sua sexualidade e é feminina. Mas eu não consigo ver as outras caminhões. Eu não consigo. Tem uma ou duas que você sabe que são referência e tal, mas que não estão na pauta, que não falam não sobre... falam abertamente. Não falam abertamente. Não impactasse nada na sua vida, como se ser sapatão fosse só transar com uma mulher, como se não impactasse na minha saúde, como se não impactasse na minha educação. O nível de evasão escolar de lésbicas não femininas também, ou até mesmo femininas, é muito alto. A gente não fala sobre a violência familiar em cima desses corpos. A gente não fala sobre a violência financeira quando essas mulheres estão mais velhas, porque elas acabam sendo o esteio da família inteira.
por obrigatoriedade e cuidando dos mais velhos e com toda a responsabilidade financeira familiar, porque as nossas famílias não são legitimadas enquanto famílias, mesmo que estejamos dentro de uma família, nós não temos problemas, nós não temos família, é tudo muito passageiro, né? Não existe o respeito com a família, né? Com a sua família quando é com outra mulher. Então, é a vida inteira. A gente não fala sobre o direito de envelhecer. Cadê as lésbicas mais velhas? Eu me vejo jovem, chegando aos 30, mas e cadê as outras lésbicas de 30 que também são jovens como eu? Eu não sei quem são. Eu conheço poucas também. E eu imagino que sejamos milhares. Então, onde é que estamos, né? Para onde os nossos corpos são empurrados diariamente? Porque eu tenho certeza que a gente está aí no mínimo meio a meio dos héteros. Mas onde é que a gente está? O que, que a gente está vivenciando? Como é que a gente está sobrevivendo? Né? Como é que está a nossa saúde mental? Como é que está a nossa subjetividade? Então, a gente precisa dialogar sobre tudo isso. A gente é muito maior do que só transar com outras mulheres. A minha saúde, quando eu estou falando sobre a minha saúde, quando eu estou falando sobre procedimentos não invasivos, isso impacta diretamente na vida da mulher heterossexual, que também não vai ser violentada no processo de saúde, que não vai ter um procedimento invasivo, que a relação de saúde dela não vai estar relacionada a ela ter ou não relação com o pênis, porque a nossa relação de saúde é controle de natalidade. Então, quando eu estou pensando no corpo do sapatão, eu estou expandindo o corpo das mulheres heterossexuais também. A gente está melhorando para todo mundo. A gente está melhorando para a sociedade inteira. E a gente precisa parar de achar que falar de sapatão é só coisa de sapatão e só no meio da visibilidade, né? Porque a gente melhora a sociedade inteira. Como falar sobre homossexualidade também é melhorar a sociedade inteira. Como falar sobre bissexualidade é também melhorar a sociedade inteira. Porque é assim que a gente cresce. A gente é diverso. Somos plurais e a gente precisa se ouvir, se escutar, se respeitar, se enriquecer, né? E parar de acreditar que é só demanda de um ou de outro. Ai, mulher, a senhora é maravilhosa. Eu acho que é muito isso. Assim. Todo mundo aqui falando, live potente, uma aula, enfim, várias pessoas falando. Eu acho que é muito isso, assim. Enfim, a gente só tem 4 minutos. Ai, meu Deus. É babado, menino, Instagram, vrá, vrá, vrá. Mas eu acho que é muito isso, assim, que você traz, né? Eu acho que é, enfim, trazer reflexões que são para além de sexo. Acho que a gente precisa falar muito de sexo, porque sexo é muito bom. Não é sexo só pra... Depois que você goza com a mulher, nossa, nunca mais. Tá bom, Ai, meu Deus, enfim. Bunch. A menina, estamos juntas, ficam me sacaneando, né? Que depois que eu virei sapatão, eu só falo de sexo e sapatão. Eu falo, gente, vai ser sapatão, menina. Coisa boa que sua porra. E é pra além do sexo. É isso. E é tipo assim, é outra perspectiva. É troca de verdade, né? Verdadeiramente troca, né? E para além disso, as relações, elas são diferentes, né? A afetividade, a partilha, enfim, tem partilha da maternidade, tem a partilha das obrigações, tem o cuidado, enfim, eu acho que tem uma relação muito diferente. E é muito dessa perspectiva de sermos mulheres, né? A gente não está falando que é sonho. Tem mulher que sofre violência sendo sapatão, sim. Mas a gente precisa também fazer uma reflexão que existem várias pessoas que reproduzem a perspectiva da heteronormatividade nas relações lésbicas. E isso a gente precisa muito fazer uma reflexão. Mas se relacionar com uma mulher é para além do sexo, né? É a afetividade, essa conexão, e é muito diferente, assim, é muito diferente. Eu acho, e aí, enfim, quando você descobre algo maravilhoso, quando você vivencia algo maravilhoso, o que é que você faz? Você faz propaganda mesmo. Ideologização. Vrá, 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 gente, vamos levar. E agora, enfim, agora minha meta são as várias questões, né? Agora eu estou defendendo o relacionamento livre, amiga. Vamos depois conversar sobre isso. Mas eu acho que é muito isso, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa cada vez mais dialogar sobre isso. Eu acho que essa é a potência, né? A gente poder dialogar sobre essa diversidade que nós somos. Eu gosto de dizer que nós, mulheres, não somos todas iguais. Nós, mulheres negras, não somos todas iguais. Nós, mulheres lésbicas, também não somos todas iguais, assim. Acho que a gente precisa cada vez mais. E que bom essa riqueza. Porque imagine, se viesse todo mundo de fábrica igualzinho, nossa, não ia ter tesão. Que é isso, né? A diversidade, o tesão tá na diversidade, né? A gente é diferente, imagina se a gente encontrasse alguém igual a gente, porra, velho, é muito narcisismo, né? Você querer se relacionar com alguém. Porque eu vejo milhões de páginas que só falam de mulher branca, lésbica, padrão, magrinha, nananã, bababá, e aí, enfim, falar sobre essas outras perspectivas da sapatão entendida. Fale aí. Gratidão a todo mundo que participou, gratidão
você. E a Sapatona Entendida é arroba Sapatona Entendida. Ela vai trazer justamente essas experiências desse meu corpo sapatão no mundo e algumas reflexões. E principalmente trazer que a gente é energia, a gente tem espiritualidade, a gente não pode deixar isso de lado. A gente vive numa perspectiva muito racional, porque a gente está sempre sendo violentado, mas a gente consegue expandir e transcender também, porque somos partículas do universo.